Pessoal, nossa aula de geometria espacial hoje é do tema pirâmides. Os objetivos são resolver problemas envolvendo o cálculo de área lateral e área total de pirâmides e cones, resolver problemas envolvendo o cálculo do volume de pirâmides e cones. Na verdade, nosso tema hoje é somente as pirâmides. Pirâmides são sólidos limitados por um ângulo poliédrico convexo e por uma secção plana do ângulo poliédrico. Essa secção gera o polígono da base. Pessoal, na verdade, observando as figuras, claro, devido à fama das pirâmides do Egito, fica fácil identificar o que são as pirâmides dentre os sólidos. Aqui abaixo eu coloquei a classificação das pirâmides, as principais que aparecem. Nós temos aqui essa primeira, a pirâmide triangular, também chamado de tetraedro. O tetraedro ele possui 4 faces triangulares. Como a base é um triângulo, se são 4 faces triangulares, ela é também chamada de pirâmide triangular. A pirâmide é classificada de acordo com o polígono da base. Pirâmide quadrangular. Se a base é retangular ou um quadrado, ela é classificada como pirâmide quadrangular. Aqui nós temos o pentágono, o polígono da base, ela é chamada de pirâmide pentagonal. Essa aqui nós temos um hexágono, então ela é classificada como pirâmide hexagonal. Repare que todas as faces triangulares se encontram num ponto chamado de vértice da pirâmide. Pirâmide regular. Uma pirâmide é classificada como regular quando sua base é um polígono regular e a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da base. É o seguinte, pessoal, essa pirâmide regular aparece muito nos concursos públicos, questões do Enem, e ela tem a seguinte característica: esse vértice da pirâmide, esse ponto de encontro das faces laterais, as faces triangulares, se imagina uma lâmpada ligada aqui por cima, a projeção, a sombra cai bem aqui no centro da base, é o que está dizendo aqui, ó. Então a projeção da sombra desse vértice aqui, ó, numa luz aqui de meio-dia, então a projeção, a sombra cai bem aqui no centro da base. E o polígono da base, ele é um polígono regular. Então, se ela é quadrangular, significa que aqui é um quadrado e não um retângulo. Se ela é uma pirâmide triangular regular, significa que a projeção desse vértice recai bem aqui no centro desse polígono. E o polígono da base é um triângulo de 3 lados de mesma medida. É um triângulo equilátero, ok? Então, apareceu o termo regular. O polígono da base é um polígono regular e a projeção do vértice da pirâmide recai lá no centro dessa figura da base. Os elementos da pirâmide. Aqui à direita eu coloquei uma pirâmide de base hexagonal, é um hexágono, e a gente vai agora verificar alguns elementos que aparecem na pirâmide. Aqui, como a gente já sabe, é o vértice da pirâmide, tá aqui. Essa aresta aqui, essa quina, vou mostrar aqui na outra, é chamada de aresta lateral, eu deixei um AL aqui. A projeção do vértice da pirâmide bem aqui no centro, ligando essa projeção nesse vértice, é o que a gente chama de quê? De altura da pirâmide, que é representada pelo Hzinho. A distância dessa projeção aqui, ó, no centro da base, até o ponto médio de um dos lados, é chamado de apótema da base. O apótema da base, na verdade, ele é o raio da circunferência imaginária aqui, ó, inscrita, tá? Nós temos aqui deixa eu tentar fazer um desenho aqui, bem rápido. Nós temos aqui uma circunferência, estou tentando desenhar essa base aqui, saiu, né, horrível, só pra gente entender. Tá aqui, ó, ela toca aqui, ela tangencia os lados. A distância aqui, ó, onde ela tangencia até o centro, eu chamei de Rzinho aqui, ó. Esse é o apótema da base. A formulinha para encontrar esse Rzinho, que muitas vezes é necessário, dependendo da situação, vai depender do polígono da base. Agora, pega uma dessas faces laterais aqui, ó, que é uma face triangular. Todas elas são triangulares, já que nós estamos falando aqui de pirâmides. A distância do vértice da pirâmide, que é esse vértice aqui, ó, até o ponto médio da aresta da base aqui, ó, a B aresta da base. Isso aqui, pessoal, é chamado de apótema da pirâmide. E claro, se a gente trata a figura como uma figura plana, só observa essa face, nós temos o apótema da pirâmide também chamado como altura. Mas é a altura de quem? Só da face, não é a altura da pirâmide não, ok? Então essa altura ela é representada aqui, quando a gente trata a figura como uma figura plana, é chamado de Hzinho também. Mas nesse caso aqui, nesse contexto, a gente vai chamar de quê? De AP, que é o apótema da pirâmide. Nós temos o apótema da base, acabei de explicar, e o apótema da pirâmide, tudo bem? Agora, esse Rzão aqui, pessoal, ele é o raio da circunferência que circunscreve. Vide as aulas já estudadas por nós sobre o tema de geometria plana envolvendo os polígonos regulares. Então, nós temos uma circunferência que circunscreve, que vai tocando aqui, ó, os vértices. O Rzão é o raio da circunferência que circunscreve, ou círculo,
circunscrito, é o de fora, ok? Bom, eu acho que eu já falei aqui de todos os elementos, né, da aresta lateral, que são essas quinas aqui, o apótema da pirâmide, a altura, o Rzão, o Rzinho, o apótema da base, e a aresta da base, que são as arestas, são os lados do polígono da base. As fórmulas, pessoal, nós temos duas, basicamente, para a pirâmide, que devemos compreendê-las bem. A área total é a área da base mais a área lateral. Lá no estudo dos prismas, lembra lá que a gente viu o seguinte: para a área total nós temos 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes a área da base porque nós temos duas bases, olha aqui, a base inferior e a base superior. Enquanto que na pirâmide não, as faces laterais se encontram no vértice da pirâmide e nós temos somente essa base aqui, ó. Então é uma área da base somente. A área da base mais a área lateral, não esqueçam disso, tá? Então aqui está o significado aqui, né? As nomenclaturas aqui, a área total, a área da base, a área lateral, tranquilo, né? Bom, e o volume, lá no prisma, qualquer prisma, aqui eu fiz o desenho de um prisma quadrangular, o volume é a área da base, nós temos a área da base multiplicando quem? A altura. Pirâmide também, só que na pirâmide a gente divide por 3. Na verdade, a fórmula, ela de forma mais detalhada é assim, ó. 1/3 da área da base vezes a altura. Esse 1 vezes AB, né? Eu posso multiplicar, o 1 não tem problema, a gente sabe que ele está aqui, não precisa escrever. Fica a área da base vezes a altura, né? Esse 1 desaparece, olha aqui, vezes a altura dividido por 3. Por que dividido por 3? Se eu, presta atenção agora, é muito importante essa informação. Se eu tenho uma pirâmide, veja bem, tá aqui a pirâmide de mesma base aqui, ó. Eu não vou conseguir fazer legal o desenho, mas veja bem, de mesma base desse prisma, tá aqui, a mesma coisa. Essa base aqui é a mesma desse prisma. E essa altura aqui, pessoal, é a mesma altura aqui, ó, é a mesma altura do prisma. Então essa pirâmide encaixa bem aqui dentro, né? Aqui, ó, vai aqui, bem aqui no centro aqui da face superior, né? Seria o vértice da pirâmide, aqui também e aqui também. Eu estou dizendo o seguinte: se eu tenho uma pirâmide que tem a mesma altura aqui, ó, desse prisma e a mesma base, são necessários 3 pirâmides dessas cheias para preencher todo esse prisma aqui, ó. Numa aula de laboratório fica tranquilo verificar isso. Até uma vez fiz com uma areia, os alunos disseram que não, faltou um pouquinho. Na verdade não, pessoal, não é 100%, mas é 99,9% de exatidão isso aqui, ó. São necessários 3 dessas pirâmides cheias para encher esse prisma, né, de mesma base e mesma altura. A gente tem que ter essa noção de comparação, tá? Então, por isso é que divide por 3. Significa que é 1/3 da área da base vezes a altura, se comparado à fórmula de um prisma de mesma base e mesma altura, ok? Por isso é que divide por 3 aqui, ó. Agora, a questão da área lateral, isso vai depender da pirâmide. Por exemplo, essa pirâmide aqui, essa área lateral seria como? Essa aqui seria assim, ó, área lateral igual. Quantas faces laterais triangulares eu tenho? Eu tenho 4. Então, seria 4 vezes. A fórmula da área de uma face dessa triangular é o que? É base vezes a altura dividido por 2. Então, seria isso aqui, ó, base vezes a altura dividido por 2 vezes 4, pois são 4 faces triangulares. Esse caso aqui, como que seria a fórmula da área lateral, né? Esse Hzinho aqui, pessoal, ó, é o apótema da pirâmide. Seria isso aqui, ó, o AP aqui, ó. Esse Hzinho aqui, ó, base vezes a altura dividido por 2, eu estou falando somente da face. Como eu tenho 4 dessas, eu coloco esse 4 aqui, ó, tudo bem? Aqui seria, para a área lateral, são 6 faces triangulares, 6 vezes. Aqui eu tenho essa base, né, que é a aresta da base, vezes a altura, que é o apótema da pirâmide, acabei de explicar, dividido por 2. Então, base vezes a altura dividido por 2 é de uma face, vezes 6, pois são 6 faces. Agora, a área da base também vai depender da pirâmide. Se a pirâmide é uma pirâmide quadrangular, eu tenho lado vezes lado. Se ela é uma pirâmide hexagonal, eu tenho um hexágono na base. Quando a gente tem um hexágono na base, a gente visualiza aquelas diagonais que passam somente pelo centro, só as que passam pelo centro. Nossa, mas saiu ruim aqui, hein? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos. Para eu conseguir a área dessa base aqui, ó, que é uma base hexagonal, é um hexágono, eu teria que fazer o seguinte. Como eu sei que a fórmula de cada triângulo desse aqui, né, são 6 triângulos equiláteros, já que é uma
pirâmide regular. Eu tenho L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, para um desses triângulos, um só desses. Como são 6, eu jogo 6 aqui, ó. E dá para simplificar 6 e 4. Mas aí não tem necessidade, vai dar a mesma coisa, ok? Então, não se apegue às fórmulas. Outra coisa que a gente também tem que entender é onde se aplica o teorema de Pitágoras. Eu vou apagar esse lado branco aqui e mostrar para vocês algumas situações que você tem que saber aplicar Pitágoras, ok? Bom, pessoal, vamos lá então. Eu vou primeiro aqui, eu quero que vocês acompanhem direitinho o raciocínio, tá? Esse pontilhado aqui, ó, olha aí, ó, é o AP, o apótema da pirâmide, com esse Rzinho aqui, ó. E esse H, eu tenho um triângulo retângulo. Olha o 90 graus aqui, ó. Então, veja bem, analisando aqui, ó, H, AP e Rzinho. Quem que é a hipotenusa? Quem que se opõe a 90 graus? É o AP. Então, a apótema da pirâmide ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado, esse aqui, mais H ao quadrado, certo? Nós temos aqui uma formulinha do apótema da pirâmide através do teorema de Pitágoras. Outra região que a gente pode ver Pitágoras aqui, o Rzão aqui, ó. Tanto faz, tá, pessoal? Pode ser qualquer figura. Eu peguei essa aqui, mas tanto faz, qualquer pirâmide aí. Aqui é o Rzão, ó. Eu tenho aqui o Rzão, 90 graus aqui, eu tenho o H novamente, e agora eu tenho o AL, que é a aresta lateral. Olha aí para esse triângulo retângulo. Quem é agora a hipotenusa? É a aresta lateral. Então, eu tenho a aresta lateral ao quadrado, que é igual a Rzão, soma dos quadrados catetos, né? Rzão ao quadrado, mais H ao quadrado. Outro lugar e outra região do teorema de Pitágoras. Mais um, tem mais um. Olha só aqui, ó. Bem aqui, 90 graus. Ó. 90 graus aqui. Esse pedacinho aqui, se isso aqui tudo é a aresta da base, esse pedacinho que vai aqui no ponto médio, né, o apótema da pirâmide, que é a altura dessa face, não da pirâmide, cai bem no ponto médio, então aqui é AB sobre 2, ó. AB dividido por 2. Esse pedacinho aqui, ó, que vai até no meio aqui, ó, AB sobre 2. Aqui também, esse pedacinho agora, é a aresta da base dividido por 2. E aqui também, ó, os dois somados da aresta da base, é o todo. Então, eu pego só esse pedacinho, aqui é 90 graus, né, e aqui seria o apótema da pirâmide, e 90 graus aqui, ó, quem se opõe é o AL, novamente o AL. Então, eu tenho AL ao quadrado, a aresta da base dividido por 2 ao quadrado, seria esse pedacinho, como eu falei, sujei aqui, né? E aqui, ó, seria quem? O outro cateto, esse aqui, ó, pontilhado aqui, ó, AP, mais AP ao quadrado. Então, veja bem, a aresta lateral ao quadrado é igual a aresta da base dividido por 2 ao quadrado, mais a apótema da pirâmide ao quadrado, que são os dois catetos desse triângulo aqui, ó, esse triângulo esquisito aqui, né? Ficou aqui na face da pirâmide, face lateral. Beleza, pessoal? Vamos agora para os exercícios. Exemplo 1. Uma pirâmide quadrangular regular tem altura de 4 cm e aresta da base com 6 cm. Calcular. Eu vou colar aqui no espaço branco a pirâmide para a gente analisar. A projeção aqui da altura recai bem no centro, tá? Essa aqui é a altura da pirâmide, tá aqui. E ele fala que essa altura é 4 centímetros. Deixa eu anotar aqui, ó, 4 centímetros aqui, essa altura. E ele fala também que a aresta da base tem 6 centímetros. E a aresta da base com 6 centímetros. Então, aqui é 6, ó, 6 centímetros aqui. Isso aqui tudo é 6 centímetros, enfim. Ele pede o apótema da base. Pessoal, o apótema da base é o raio da circunferência inscrita. É aquela circunferência que tangencia, toca aqui as paredes aqui, ó. Esse Rzinho aqui. Como aqui é um quadrado, é a metade, né? É a metade aqui, ó. Então, a letra A fica bem tranquila aqui, respondida da seguinte forma. É a aresta da base, ou L dividido por 2. É o lado dividido por 2. Ou a aresta da base, como é chamada aqui na geometria espacial, o lado do polígono da base aqui. A aresta da base vale 6, vai ficar 6 dividido por 2, que dá 3 centímetros. Tá aí calculado. Agora, veja bem, letra B. O apótema da pirâmide, eu vou desenhar aqui, ó, só uma face dessa triangular. Nós sabemos que é essa distância aqui, ó, do vértice da pirâmide até o ponto médio aqui, ó. Esse é o apótema da pirâmide. Recai bem aqui, ó. O AP está aqui. Como aqui é 6, ele cai bem no ponto médio, esse pedacinho aqui vale quanto? Vale 3. Ó. E aqui também vale 3, né? E nós já sabemos que o apótema da base, que vai aqui do ponto médio até aqui, vale quanto? Vale 3. Pois aqui é 6, né? Então, aqui a metade vale 3 também. Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. E você vai escolher onde aplica o teorema de Pitágoras, onde fica melhor aqui aplicá-lo. É melhor aplicá-lo nesse triângulo aqui, ó, que tem a altura, a apótema da base 3, né? Tá aqui. E o apótema da pirâmide, que é o que a gente quer. Aqui vai ter que ser Pitágoras. A apótema da pirâmide ao quadrado. Eu vou pegar aqui, ó, o
Rzinho, que é o apótema da base, mais H ao quadrado, que é a altura. Então, a apótema da pirâmide ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais a altura ao quadrado, que é 4. Vai ficar 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Continuando aqui, a apótema da pirâmide ao quadrado igual a 9 mais 16, 25. Passa esse 2 lá como raiz, né? Não vou buscar raiz negativa, só interessa positivo. Eu estou calculando, eu estou aqui na geometria, né? Que vai dar 5 centímetros. Acabei de achar. Então, você fica atento onde você deve aplicar, até porque a aresta lateral aqui não fala nada, né? Agora ele pede a área lateral. Letra C, área lateral. São quantas faces aqui que nós temos? Vamos analisar aqui, vou fazer o desenho aqui novamente. São 4 faces, é uma pirâmide quadrangular, então são 4 faces triangulares. Essa base aqui todinha vale 6 e a altura é o apótema, não é a altura da pirâmide, pessoal. Sempre tem que ficar lembrando disso. É o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide, nós achamos quanto aqui? Essa medida aqui? 5, né? Então, vai ficar, como é a área lateral, 4 vezes base vezes a altura dividido por 2. Então, a área lateral igual 4 vezes a base, que é 6, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. A área lateral, eu tenho 6 vezes 5, 30. Se você quiser dividir esse 4 com 2, é tudo produto, ou 6 com 2, tanto faz. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, que dá 15. A área lateral, 4 vezes 15, que vai dar 60 centímetros quadrados. Tá aí. Letra D, área da base. Como a base é um quadrado, nós temos L ao quadrado, lado vezes lado. Então, a área da base vai ficar 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, que dá 36 centímetros quadrados. Tá aí. Letra E, área total. Como é uma pirâmide, a área total é apenas uma área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ficar aqui, a área da base, nós já calculamos, deu 36 daqui, mais a área lateral, que é 60. A área total, 30 mais 60, 96 centímetros quadrados. Letra F, o volume. O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Na pirâmide, você divide por 3. A área da base, nós calculamos aqui, deu 36 vezes a altura, que é 4, dividido por 3. Se você quiser multiplicar 36 vezes 4 dividir, pode, mas também pode dividir 36 por 3, que dá 12. E 12 vezes 4, se você fizer aí, vai dar 48 centímetros cúbicos, tá? Não esquece aqui dos centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Vamos para um próximo exemplo. Uma pirâmide regular cuja base é um quadrado de diagonal 6 raiz de 6 centímetros e cuja altura é igual a 2/3 do lado da base, tem área total igual a... Bom, pessoal, a questão está pedindo para a gente calcular a área total. E a área total, ela é a área da base mais a área lateral. Então, a gente tem que preocupar com a área da base, né? Olha aí, ó, a área da base. A área da base, como é um quadrado, eu tenho que entender que é lado vezes lado. L ao quadrado. Isso aqui é um L ao quadrado. E quem é esse L aqui, ó? Ele fala que tem uma diagonal 6 raiz de 6. Essa diagonal aqui, ó, melhorou. Lá na geometria plana, nós estudamos que a diagonal é L raiz de 2. Ou você pega esse L aqui é L, né? E joga no teorema de Pitágoras. Tanto faz. Então, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Então, diagonal ao quadrado, é essa diagonal aqui, é igual ao lado ao quadrado mais o lado ao quadrado. Aqui é 90 graus, né? A diagonal seria a hipotenusa. A diagonal, ela foi dada 6 raiz de 6, tá ao quadrado. E aqui L ao quadrado mais L ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 6 ao quadrado é raiz de 36, né? Eleva o radicando aqui. 6 ao quadrado, 36, raiz de 36 é 6. 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado, 2L ao quadrado. Então, 2L ao quadrado é igual a 36 vezes 6. Se você quiser fazer essa conta, você pode fazer, ou então deixar assim, ó. 36 vezes 6. Quando muda tudo, não há necessidade de mudar o sinal, né? Só lembrando, eu trouxe 2L ao quadrado para cá e 36 vezes 6 para cá. E eu vou passar esse 36 vezes 6 aqui, eu vou passar o 2 dividindo. Então, L ao quadrado, 36 dividido por 2 aqui, vai dar 18, e 18 vezes 6. Aí você pode multiplicar 18 vezes 6, ou já passar como raiz e tentar simplificar. Eu vou multiplicar porque eu sei que a maioria faz isso, né? Então, vai ficar assim, ó. L ao quadrado igual a 18 vezes 6, se a gente fizer essa continha bem aqui no cantinho, 108 aqui, ó. Continuando aqui, nós temos que L é igual a raiz de 108. Então, L é igual. Eu penso em dois números multiplicados que dê 108, sendo que um tem a raiz. Ou então você decompõe o 108, né? 108, 2 vezes 54, tá um pouco chatinho, né? Dá para tentar por 3 aqui, né? No caso seria 3 vezes 36, né? Que dá 108, poderia. Então vamos pensar em 3 vezes 36, para a gente não ter que fatorar isso aqui. Então sempre assim, ó, pensa em dois números multiplicados que dê esse aqui, sendo que um tem raiz. Então eu pensei aqui na raiz de 36 vezes a raiz de 3. Vai ficar 6 raiz de 3 centímetros. Então esse é o lado aqui, ó.
Então a gente pode substituir aqui, ó, 6 raiz de 3 ao quadrado. Então a área da base, 6 ao quadrado dá 36, 3 ao quadrado dá raiz de 9 é 3. Multiplicando vai dar 108 centímetros quadrados. Na verdade, quando a gente já achou aqui, ó, L ao quadrado igual a 108, não é lado vezes lado, poderia ter parado essa conta bem aqui, ó. O L ao quadrado, que é o Azinho, aqui o L nosso aqui, ó, lado e lado, é o Azinho, e o Bzinho, né, a aresta da base, é lado aqui é a aresta da base, ok? Então, lado ao quadrado, 108 é a aresta da base vezes a aresta da base, lado vezes lado, 108. Poderia ter parado essa conta por aqui já, ó. Mais a área lateral agora. Essa área lateral são 4 triângulos, pessoal. 4 vezes base vezes altura dividido por 2. Essa base aqui, que é a aresta da base, que é o lado do polígono da base, nós descobrimos que é quanto? 6 raiz de 3. Então, na verdade, foi até interessante, né? Por causa da complexidade aqui, a gente precisa dessa aresta da base. Então, tudo bem. 6 raiz de 3 vezes a altura, né? Dividido por 2. Essa altura aqui não é a altura da pirâmide, é o apótema aqui, ó. Esse aqui é o problema. Então, a gente pode pensar o seguinte aqui. Eu já consegui toda esse lado, né? Já que é um quadrado aqui, o lado nós descobrimos ele é 6 raiz de 3. Só a metade, aqui, ó, até aqui, né, a metade, se é 6 raiz de 3, aqui é 3 raiz de 3, ó, só esse pedacinho. Agora, essa altura aqui, ó, e eu preciso do apótema da pirâmide, que é a altura dessa face, que é esse Hzinho aqui na área lateral, né? Então, eu preciso saber quem que é essa altura aqui também. A altura no enunciado fala que é igual a 2/3 do lado da base, então ficou tranquilo, né? O H, que é a altura da pirâmide aqui, esse H aqui. Eu poderia até usar um H maiúsculo para diferenciar, né? 2/3 do lado da base, 6 raiz de 3. A altura vai ficar, se eu pegar esse 6 aqui e dividir com 3 aqui, dá 2. 2 vezes 2 dá 4 raiz de 3 centímetros. Então, eu acabei de achar essa altura aqui, ó, 4 raiz de 3. Então, eu tenho a altura, eu tenho aqui o apótema da base, que é esse pedacinho aqui, né? A metade do lado da base aqui, 3 raiz de 3. E quero o apótema da pirâmide, que é a altura dessa face, né? A apótema da pirâmide é isso, é esse Hzinho aqui, ó. Então, pega aqui AP ao quadrado, apótema da pirâmide ao quadrado é igual a esse Rzinho aqui, né? Esse pedacinho aqui, ó. Nada de fórmula, né? 3 raiz de 3 ao quadrado, mais esse H aqui, ó, ao quadrado. Então, apótema ao quadrado é 3 ao quadrado aqui dá 9. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9. Raiz de 9 é 3, tá aí. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 9, 3. Beleza? Mais 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. O apótema ao quadrado vai ficar 27, mais 16 aqui, ó, vezes 3 dá 48. Somando isso, vai dar 75. Fazer bem aqui atrás, aqui, pessoal, por causa do espaço, ó. Acompanha aí, né? Você vai anotando aí, acompanha aí. Então, vai ficar raiz de 75. Eu penso em dois números multiplicados que dê 75. Esse é fácil. Eu posso pensar em 3 vezes 25, sendo que um deles tem a raiz. Ó, 3 vezes 25 dá 75. A raiz de 25 é 5 e eu deixo a raiz de 3 aqui, ó. Pronto, achei o apótema. Esse apótema, lembrando, é a altura dessa face, né? Se eu recortar essa face aqui, isso aqui, ó, a altura, lá na geometria plana, é o apótema, 5 raiz de 3. Então, nossa área lateral vai ficar 4 vezes 6 vezes 5, que dá 30. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9, 3, sobre 2. Então, a área lateral, se você quiser simplificar o 4 ou 30, tanto faz. Eu vou dividir o 4 aqui por 2, que dá 2. Pronto, quando é vezes, pode. 30 vezes 3, 90 vezes 2, dá 180 centímetros quadrados. Então, pronto, pessoal. Bem aqui, ó, a gente conclui a nossa área total. 108 mais 180, área total, 288 centímetros quadrados. É a letra C. Valeu? Vamos para o próximo. Determine o volume de uma pirâmide triangular regular, ela é triangular regular, de altura 10 e a aresta da base 6. Pessoal, o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, nós vamos calcular aqui no cantinho. Como é um triângulo equilátero, já que é uma pirâmide triangular regular, eu vou usar aqui, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aquela formulinha lá da geometria plana, tá? Você pode usar base vezes a altura dividido por 2, mas aqui a gente não tem a altura dessa face, então vai complicar, né? Então é melhor usar a formulinha em função dos lados. Já que ele deu a aresta da base que é 6, então aqui é 6 e tudo é 6, né? Então eu tenho 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado é 36, raiz de 3 sobre 4.
36 dividido por 4, que dá 9, fica 9 raiz de 3 centímetros quadrados, vezes a altura, ele deu, que é 10, dividido por 3. Então, o volume, eu posso aqui dividir esse 9 por 3, que dá 3, e fazer 3 vezes 10, que dá 30 raiz de 3 centímetros cúbicos. Não esquece, é a letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Número 4. Determine o volume de uma pirâmide hexagonal regular de apótema da pirâmide 10 e apótema da base 6. Ele não deu altura. Para eu calcular o volume, nós já sabemos que é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, como aqui é 6, eu vou pensar o seguinte aqui. Se eu pegar essa face aqui, o hexágono, lembrando, é a junção de 6 triângulos equiláteros. Desenha aqui as diagonais passando pelo centro. Não vale essa diagonal aqui não, ligando aqui não. Essa aqui não. É só pelo centro aqui, São 6, esquece esse risco aqui que eu fiz. Então, esse cara aqui, ele é o Rzinho, que é aquele L, é a altura. Eu vou pegar aqui, vou pegar uma face desse e desenhar aqui, pronto. Isso aqui, é a altura, né? Dessa face, só dessa face. Ele é L raiz de 3 sobre 2. Como ele deu, né, esse Hzinho aqui, que é o Rzinho, né, no caso aqui da geometria espacial, é o apótema da base, L raiz de 3 sobre 2. E ele vale 6, então vai ficar 6L raiz de 3 sobre 2. Multiplicando aqui cruzado, fica L raiz de 3, 6 vezes 2 que dá 12, então L é igual a 12, raiz de 3 cai dividindo, racionaliza, né? Joga aqui na frente, aqui em cima, aqui embaixo, fazendo aqui a conta, terminando, vai ficar L igual 12 vezes raiz de 3 dá 12 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3, então eu tenho 12 dividido por 3 que dá 4. Então fica 4 raiz de 3 centímetros. Acabei de achar o L aqui, o lado, a aresta da base aqui, que é o lado, é o L, nós achamos, é 4 raiz de 3. 4 raiz de 3, 4, tudo 4 raiz de 3. Então, agora a gente consegue calcular a área da base. Então, a área da base, como é uma pirâmide hexagonal, eu tenho L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a fórmula da área de cada triângulo. São 6, é a junção, o encontro de 6. Eu jogo 6 aqui. Então, a área da base igual a 6 vezes o L, eu acabei de achar, 4 raiz de 3 ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base igual 6 vezes 4 ao quadrado, 16. Raiz de 3 ao quadrado, raiz de 9 é 3. Vezes a raiz de 3, tudo isso sobre 4. Olha que conta legal, né? Você pode dividir esse 16 aqui por 4, que dá 4. Fica mais fácil, né? Então, a área da base fica o 6. 16 eu dividi por 4, que deu 4, vezes a raiz de, vezes 3, vezes a raiz de 3 aqui. Então, a área da base é igual a 6 vezes 4, 24. 24 vezes 3, se você fizer, vai dar 72 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, o volume igual a área da base, que deu 72 raiz de 3, vezes esse H. E esse H eu vou descobrir ele pelo Pitágoras aqui, 90 graus, aqui é 6, né? E aqui é 10 e aqui é H. Então, vai ficar assim, 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais H ao quadrado, que esse H, no caso, é a altura da pirâmide. Esse 6 aqui é um cateto e esse 10 aqui é a hipotenusa, que é o apótema da pirâmide. Aqui é 100, aqui é 36, aqui é H ao quadrado. Então, eu tenho que H ao quadrado mais 36 igual a 100. Mudei tudo, não precisa mudar sinal. Então, H ao quadrado é igual a 100. O 36 passa para lá, menos 36, H ao quadrado vai ficar 64, se subtrair, raiz de 64, H igual a 8 centímetros. Jogo 8 aqui. Então, o volume igual a 72 dividido por 3 vai dar 24. Então, eu tenho 24 aqui, vezes a raiz de 3, não esquece, vezes 8. Fazendo 24 vezes 8, 8 vezes 4, 32, vão 3, 8 vezes 2, 16, 3, 19. 192 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, é a letra E aqui. Para terminar, pessoal, aqui 5 atividades para vocês envolvendo pirâmides. Beleza? Número 1, 2, 3, 4 e 5 estarei postando lá no grupo e depois eu trago a videoaula de correção. Valeu, até a próxima.